Meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, aos alunos da escola de Cariacica que aqui nos visitam. Parece-me que é a segunda parte da escola, né? Ontem parece-me que os alunos da mesma escola estiveram aqui. Meus cumprimentos aos professores que acompanham também os alunos. Sejam bem-vindos e venham sempre. Sobre a polêmica de hoje do regime de urgência, uma coisa que a gente tem polemizado. Como os projetos tramitam aqui? No Brasil, ainda que se confunda muito, porque até é difícil para você explicar para quem não vive o cotidiano da política, porque, teoricamente, o legislativo legisla e fiscaliza, o executivo executa, o judiciário julga e faz valer a lei, mas na legislação brasileira se abriu tantas brechas que o executivo também legisla, né? O judiciário também legisla. Agora os projetos tramitam aqui, e aí não tem como negar, não há, como dizia o grande teórico Michel de Certeau, o francês, não tome o outro por idiota. Então tem coisas que são tão nítidas que ninguém precisa dizer. É muito óbvio que a maioria dos projetos tramitam aqui do jeito que o Executivo quer, exatamente do jeito que o Executivo quer. Se for para ser regime de urgência, é regime de urgência, se não for, não é. Agora, os projetos do governo têm passado todos aqui em regime de urgência. Projetos que, em grande parte, não têm urgência nenhuma. O projeto do Sal na Mesa é o grande exemplo que virou uma chacota nacional. Ontem isso foi matéria do Jornal Nacional, já tinha sido texto de um cronista da Veja falando sobre isso. E me desculpe, mas o projeto que eu estou apresentando para tramitar em regime de urgência, eu acho que nenhum é tão urgente, uma vez que vem aí as outras duas peças do orçamento, principalmente o próprio orçamento. Então, nada é mais urgente do que você dar o direito de que as emendas que sejam apresentadas sejam analisadas individualmente. Esta história de que, não, nós vamos gastar muito tempo, igual o líder do governo falou, ora, me perdoe, Gildevan, mas se você tem tanta pressa e quer tanta eficiência, você não tinha feito o que você fez ontem aqui. Aliás, ontem e antes de ontem, trancando a pauta 2 vezes e fazendo a sessão cair. Então, se você quer eficiência, para de agir dessa forma. Isso é patético. Então, agora, olha, não podemos examinar porque nós vamos demorar muito. Ora, se o líder do governo estivesse preocupado com produtividade, não tinha derrubado a sessão de segunda e de terça-feira aqui, com a pauta recheada de coisas para serem analisadas. Olha só, e aqui, por mais que alguns se ofendam, mas tem passado sim os projetos do jeito que o governo quer. A LDO foi aprovada exatamente como ela chegou aqui. Não, nós acatamos 50 e não sei quantas emendas. Analise emenda por emenda e vê se aquilo faz alguma diferença significativa na LDO. Nenhuma praticamente. Todas as emendas que faziam alguma diferença foram rejeitadas, encaminhadas inclusive pelo próprio governo. O Plano Estadual de Educação passou nesta casa exatamente do jeito que ele chegou. As emendas que foram aceitas não fizeram diferença alguma, assim como foi o próprio projeto Escola Viva. E olha só, se eu fosse aliadíssimo do governo e votasse tudo com o governo, eu não teria problema nenhum de assumir isso. Agora, ficar assumindo uma posição aqui, não, nós estamos votando com consciência, estamos votando porque nós acreditamos que seja assim e tal. Ora, não é possível que seja dessa forma. Ontem, aquilo que aconteceu aqui na sessão de ontem, deixou muito claro como as coisas aqui acontecem. Então,
não custa nada que se assuma exatamente aquilo que você está fazendo. Porque se eu fosse o líder do governo, ou se eu fosse aliadíssimo de primeira hora do governo e tal, eu ia dizer, olha só, eu estou votando porque eu acredito que o governo está certo, eu não quero nem discutir isso, porque eu acho que o governo, ele é o dono da razão mesmo, então ele está pedindo que seja assim e eu vou fazer isso. Então é só assumir, não tem problema nenhum. E eu, não adianta falar que eu quero ganhar tudo no grito, que eu sou contra todo mundo. Não é isso. Eu exijo é que esse parlamento funcione como um parlamento, que debata, que deixa as coisas correrem aqui como elas têm que ser. Muito obrigado, presidente.